Boa noite, meninas. Boa noite, Leide. Boa noite, Larissa. Boa noite, Diene. Hoje, né, nós completamos 57 anos do nosso penúltimo golpe, né, da nossa política, né? E é importante frisar isso, eu até tinha errado, eu falei que era 25, mas estava meio doido. É 31, né, dia 31. Foi dia 31 de março de 1964. Nosso penúltimo golpe, né? E o nosso último golpe militar, né? Que foi, né? Por incrível que pareça, foi um golpe que foi apoiado pela mídia, foi um golpe foi para cidadãos de bem, né? Pessoas de bem, né? Tanto que as pessoas saíam com faixas, né? Cidadãos de bem contra o comunismo, anfa, né? E é importante frisar isso, até porque, curiosamente, nossa última aula de História da Educação cai justamente nesse dia, né? No dia 31 de março, só que de 2021, né? E, quer queira ou não, essa influência do golpe a gente vai ver também um pouco caracterizada aqui na nossa história da educação. Por quê? Né? Quem vê TV nos últimos dias está vendo aquela propaganda do governo federal exaltando o ensino técnico, né? E foi exatamente a mesma coisa que o governo golpista lá da década de 60 realizou como forma de amansar o povo, né? Porque o ensino técnico ele não deixa o profissional entender por que está fazendo aquilo. Ele aprende apenas a fazer aquilo, né? Eu não sei se eu já havia comentado com vocês qual é a maior diferença do magistério, que é o ensino técnico da educação, para o curso de pedagogia, por exemplo, né? É muito comum as pessoas falarem, nossa, fulano tem magistério, então fulano sabe trabalhar como ninguém. É verdade, isso não é mentira. A pessoa realmente sabe trabalhar na parte de alfabetização de modo sabe fazer um monte de coisa. Realmente, é verdade. Aqui eu não tenho como ensinar vocês a fazer cinzeiro de palito de sorvete, né? Mesmo que eu quisesse, nem tenho como, porque eu não entendo muito bem. Mas eu sei por que a gente faz aquilo, né? A gente faz aquilo como um modo de trabalhar a coordenação motora. A mesma coisa aqueles amassadinhos de papel crepom que a gente faz, vai fazendo um monte de desenho, né, colorido. Então, eu não sei, na verdade, só sei fazer. Claro, só sei fazer. É que do palito de sorvete, já não, realmente não lembro mesmo, não vou saber explicar. Mas o amassadinho eu sei ensinar vocês, mas esse não é um mote para vocês aprenderem, por exemplo, no curso na disciplina de artes, isso, né? Esse não é o principal para se aprender lá, né? A gente tem que aprender por que a gente faz aquilo. E o Magis não ensina isso, né? Ele ensina apenas a executar tarefas. Então, quando eu vejo essa propaganda, por exemplo, do governo, né? Por exemplo, não, né? Dando este exemplo, né? Me preocupa porque isso é tratar o povo a pão e circo, né? Ou seja, vamos dar um pouco de pão, né, que ele vai conseguir pão através do ensino técnico, e não precisa fazer, a pessoa não precisa fazer faculdade. Para que fazer faculdade? Faz ensino técnico, porque assim você vai ter vaga garantida para trabalhar, né? E isso é errado, né? A gente tem que, as pessoas têm que prosseguir e entender por que devemos fazer aquilo, por que aquilo acontece, né? Ou até mesmo estimular a sua criatividade na área que quer trabalhar. Então, por isso que a gente vai ver, inclusive hoje, por isso, né? E porque muita gente tem muito educador que é crítico. Eu sou um deles, do ensino técnico, né? Então, reforçando, o ensino técnico ele não é ruim por si só. Ele é bom, é interessante que a pessoa realmente aprende a trabalhar. Mas ele é ruim da forma como ele é vendido. Ele é vendido como uma salvação para o povo, ou seja, o povo fica realmente preso ali porque precisa para isso só aprender a trabalhar. Né? Então, por isso que eu não podia deixar de resgatar isso para falar para vocês.
Quem não viu, eu acho que, se eu não me engano, tem no YouTube do governo federal, aliás, do MEC, essa propaganda, né? Ele fala assim, curso técnico não existe, não sei o que mais, tem até um menino cabeludo e tal, e vai mostrando assim os benefícios do ensino técnico, né? Não estou dizendo que não presta o ensino técnico, não é isso. Eu estou dizendo que a forma como ele é vendido é da mesmíssima forma que o governo golpista lá da década de 60 fez para o povo, com um modo de e também para cercear a vontade do povo para ir à faculdade, né? Quem ia às ruas protestar, né? Naquela época, né? Eram os universitários. Curiosamente, boa parte dos universitários naquela época, em 64, tá? Em 64, até que apoiavam o golpe, né? Um outro que não, mas conforme foi passando o tempo e realmente o golpe começou a ficar endurecido, né? Ou seja, né, a gente não pode esquecer nunca do fatídico 5 de dezembro de... É 5 de dezembro, gente? Deixa eu até confirmar. Vou até confirmar, porque isso não está falando besteira. Não, 13 de dezembro. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. É o número que é aí 5, mas até aquele fatídico 13 de dezembro de 1968, quando foi decretado o ato inconstitucional número 5, né? Que foi o mais duro dos atos publicados pelos militares naquela época, onde eles cerceavam qualquer tipo de democracia ou até mesmo de liberdade de expressão, né? E o engraçado é que muita gente vai lá hoje, briga para ter de volta a ditadura e reclama quando a gente censura, porque, já está sentindo aquele gostinho de ditadura. É isso, né? É você não ter a opinião, não ter o direito de dar a sua opinião, né? Isso eu digo porque, né? Infelizmente, a minha rainha máxima, o meu amor maior, eu até falo, gente, falem mal de mim, mas não falem mal da Xuxa, né? Mas não deu para dar aquela ajudada, não deu, porque ela não se ajudou. Mas ela se ajudou depois, né, se retratando, né? Aquela coisa infeliz, né? Aquela coisa infeliz que ela fez, né? Ela deu a declaração lá que ela tá naquela vibe meio Luísa Mel, né? De veganismo total, daquela, dizendo assim, para que testar em animais? Testem então em presidiários, né? Tudo bem, os presidiários estão lá presos, né? Então, realmente cometeram alguma coisa. Só que eles, não é porque eles fizeram isso, a gente tem que fazer todo tipo de atrocidade com as pessoas, né? Isso lembra muito o que foi feito com os judeus, né? No Holocausto, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Né? Eles também têm direito a viver, só estão privados, né? De viver em liberdade como uma medida, né, corretiva, né, mas não corrige nada, né, mas né, e ela felizmente foi lá e desmentiu. Então, eu passei quase que o final de semana todinho brigando com Deus e o mundo, defendendo essa mulher, né, minha rainha, mas defendo, porque eu amo aquela mulher. Então, ela, por exemplo, não teria, as pessoas não teriam direito de cercear esse pensamento dela, que é um pensamento, inclusive, muito que vai muito ao encontro que a ditadura achava naquela época, né? Que os presidiários, especialmente os presos políticos, tinham que passar por alguns tipos de experiências, né? Enfim. Mas, enfim, vamos então à história da educação, nossa quarta aula, terceira e última parte de História, Sociedade e Educação no Brasil. Lembrando que na semana que vem nós teremos a prova dessa disciplina, né? Estará disponível no dia 5, 6, 7. No dia 7 vai estar disponível a partir da meia-noite e 1, né, no sistema, e vocês poderão fazer até as 23h59, tá? Teoricamente, as aulas voltam, né, presencialmente a partir da semana que vem. Não tenho nenhuma informação, né? E não era para ter, tecnicamente, também a aula dessa semana, né? Gravar um vídeo e tudo mais. Mas como justamente o final da disciplina, é sempre mais interessante ter a aula, já tem
apesar de Osasco ter adotado o feriado, mas a gente acordou inteiro, não só o curso de pedagogia, mas todos os cursos lá da Anhanguera, nós temos a aula desta semana, né? Então, hoje, a gente vai compreender a influência política, econômica e social na educação nos últimos 50 anos, né? Então, a gente vai ter um estudo que possibilita essa compreensão desses fatos que influenciaram essa última leva da educação, né? Então, a gente pode dizer que é justamente lá da ditadura, né, até os dias de hoje, que culminou com a nossa nova LDB e que veio os PCNs e agora o BNCC, né? E também a questão da globalização, que a globalização, na verdade, começou lá em 1500, né, com as grandes navegações, mas é que a gente teve aquela sensação global mesmo nas décadas de 80 e 90, e especialmente com a explosão dos anos 2000 através das tecnologias de informação, né? Então, para contextualizar tudo isso, a gente precisa entender que a gente teve 5 tipos de educação, vamos dizer, né? Nesse período. Uma educação do período militar, né, eu antigamente falava revolução, mas eu cansei, não vou ficar falando revolução, não. Foi golpe mesmo. Do golpe militar, né? Nós tivemos uma educação já alterada lá nos anos 1980, né? Que foi com a atualização da LDB dos militares, né? A LDB dos militares foi aquela de 71, que foi a nossa segunda LDB, né? 10 anos depois da primeira, né? Que é onde a gente parou. Aí, em 82, teve uma atualização, não houve mudança da lei da LDB, houve algumas alterações, especialmente voltada para a questão do ensino, de supletivo, né? Nós temos a educação dos anos 1990, que culminou com a nossa atual LDB, nossa terceira LDB, e a educação já nos governos Dilma e Lula, né, um governo de situação na época, né? Por que não era de situação, né? Porque o Brasil tem uma vertente mais direita, né? Tem um pensamento mais direita, né? Um pensamento mais progressista, né? E, aliás, conservador, né? A esquerda era mais progressista. E então a gente teve algumas profundas alterações na educação, bons ganhos, inclusive, né? E o que chamamos hoje de educação contemporânea, né? Nossa atual fase da educação. Então, primeiro vamos ver, óbvio, a educação no período militar, né? Então, primeiro contexto histórico, o golpe militar ele durou 19 anos, não, 21 anos, né? Ele foi de 1964, né, quando depuseram João Goulart, que era um vice-presidente, era presidente, né, do Brasil, que ele era vice-presidente, né, só que depois de uma viagem à China comunista, né, e hoje ninguém compra nada do Wish, no AliExpress, né, ninguém compra lá, né, enfim. Pega o celular, foi feito aqui, né, na Zona Franca de Manaus. Né, você olha lá, não está escrito made in China, não, está escrito Zona Franca de Manaus. Né. Detalhes, né? Detalhes. Então, ele vai de 1964 até 1985, e posteriormente tem-se a posse do José Sarney, né? Que é o nosso primeiro presidente civil, depois eleito indiretamente, né? Ele não foi eleito diretamente, porque eleição direta são aquelas que nós fazemos, né? Que nós vamos lá e votamos, né? Ele foi eleito de modo direto pelos congressistas, né, pelos parlamentares, pessoal lá da Câmara de Deputados e pelos senadores. E, além disso, nesse período nós tivemos o que chamamos de milagre econômico. Por quê? Porque houve um aumento do produto interno bruto, né, que é o PIB, né, que é o valor do que produzimos internamente, ocorrido em parte do período militar, né? O milagre econômico, ele durou justamente na época do AI-5 até 1973, só durou 5 anos, né? E houve esse aumento do PIB, houve aumento da industrialização e baixos níveis inflacionários. Esse aumento da industrialização se deu por conta do fechamento do Brasil para as empresas de capital estrangeiro, né? Então, uma empresa que tinha lá fora e não tinha aqui no Brasil não podia se instalar aqui.
Nós tínhamos que ter uma empresa que fosse equivalente e que fizesse aqui no Brasil todo aquilo que tinha lá fora, né? Com isso, o Brasil ele teve esse milagre econômico, mas houve também um retardo tecnológico, né? Por quê? Porque tudo que era feito tinha patente. Então, se você não tinha direito, não podia pegar patente com uma outra empresa, o que acontecia? Você tinha que produzir do zero, achar algo parecido. E sempre era muito inferior ao que era produzido lá fora, né? Então, por isso que houve esse aumento da industrialização e, consequentemente, do PIB, né? Houve também uma repressão para enfrentar a oposição, né? Que é justamente o plus do golpe, né? Com prisões, sequestros, exílio, torturas e assassinatos, né? Que ocorreram de modo político. Eu tive um tio, que foi preso político, né? Ele é desaparecido. Nunca encontraram o corpo dele. E no final dos anos 60, a população urbana passou a ser maior que a rural, né? Por conta da mecanização do agronegócio, uma ausência de uma reforma agrária e concentração das terras nas mãos de poucos, né? Eu ia falar de porcos, mas pode ser de porcos também, que são esses lá que chamamos de latifundiários, né? Então, o governo tratou de eliminar a oposição. Por quê? Se não tem oposição, está tudo tá lindo, maravilhoso. Se alguém se fica muito cismado que o governo está fazendo de errado, né? Se vocês, por exemplo, não concordam que o governo faça do jeito que eles fazem, tem muita gente falando, gente, está maravilhoso tudo assim, é apenas a repetição do que aconteceu na década dos 60 e 70. Não é, sabe? Tem até uma frase que eu vi num vídeo da Rita Van Hunt, que não é nem dela, é de um outro pensador, que a história se vê primeiro como uma farsa, depois como uma comédia, né? Não, primeiro vem como uma tragédia e depois vem como uma farsa, né? E essa farsa tem aquela questão assim, gente, está se repetindo, né? Aquela mesma história. Então, isso que aconteceu com os anos de chumbo, né? Da ditadura, né? A gente pode dizer que ele durou todos esses 21 anos? Não, não durou esses 21 anos. Mas a gente pode dizer que durou por volta de uns 13, 14 anos, desses 21 anos. Então, esse foi um período que destacou a diversificação do parque industrial, desencadeando novas exigências da qualificação profissional. Por isso que surgiram com bastante força os ensinos técnicos. Porque a industrialização chegou, tecnicamente, mas chegou e não tinha gente capacitada para fazer isso. Tinha que ser feito de modo rápido, porque não íamos trazer estrangeiros, né? Tinha que ser feito apenas com o pessoal que estava aqui no Brasil, né? Com brasileiros. Por isso que surgiu, então, o ensino técnico. Não surgiu, não, já tinha ensino técnico, né? A gente pode dizer até mesmo que o surgimento do ensino técnico ainda remonta no surgimento do SESI, do SENAC, do Senai e do Senac, né? E do Senar também, né? Do rural. Então, aquilo lá já remonta um pouco do ensino técnico, né? Que surgiu até mesmo antes mesmo da criação dos dois. Mas ali foi justamente quando emergiu com força essa coisa da pessoa, vamos fazer um ensino técnico, né? Eu não posso falar muito porque eu tenho ensino técnico, né? Em contabilidade. Né? Eu fiz ensino técnico, não quis fazer magistério na época que o magistério era o dia todo, e eu não queria ficar o dia todo na escola, só à noite, porque eu queria trabalhar. Né? Então, a educação, a gente pode dizer que no ensino superior, a União Nacional dos Estudantes era proibida, né? Não podia ter grupos de estudantes, eles não podiam de jeito nenhum se aglomerar, afinal de contas, os protestos eram todos liderados por eles. Então, permite-se apenas a organização local dos estudantes, dos diretórios acadêmicos e centrais, sob vigilância do Estado. Então, só podia ser apenas daquela faculdade, apenas daquele curso, e tinha todo mundo se reportar para as instâncias superiores do governo. Na mesma época, houve a extinção dos grêmios secundaristas dos centros cívicos, sob orientação do professor de educação moral e cívica. Então, o grêmio escolar, eles não eram, só tinha mesmo, era no ensino
médio, né? O ensino secundarista. Então, eles foram excluídos porque quem começou a organizar isso? Pessoas que estivessem alinhadas com o governo, que eram justamente pessoas de educação moral e cívica, e também de OSPB, né, que é a Organização Social Política do Brasil. Né? E a partir de 1971, como forma de eliminar ou dificultar o povo a chegar à faculdade, começou a substituir o vestibular como a gente conhece hoje. Né? E, aliás, eu pulei uma parte aqui. Em 69, incluiu-se as disciplinas de moral e cívica, né? Educação moral e cívica e organização social política brasileira. Nas educações básicas e nos cursos superiores de disciplina. Agora vai. Então, na 69, se incluiu a educação moral e cívica, né? Que aparecia no ensino primário, no primário, no ginásio, né? E ele vinha como um meio de limar o pensamento filosófico. Ele substituiu as disciplinas filosóficas, né? Filosóficas e sociais, né? E no ensino secundário vinha a organização social política brasileira, né? Então, no ensino médio. E no ensino superior, a gente não aprendia aquelas disciplinas de antropologia, de ciências sociais, de humanidades, não tinha isso. Nós aprendíamos na disciplina de estudos de problemas brasileiros. Né? Então, nesse período também houve uma menor atenção do orçamento federal para o sistema público de ensino. Por quê? Porque era interessante que fosse feito muito mais pelas escolas particulares. Por isso que hoje nós temos a escola particular tem hoje, né? Porque elas ensinavam não muito a pessoa a refletir, elas ensinavam a pessoa apenas conteúdo, jogava bastante conteúdo, né? E ela já vinha mal falada, a escola particular, porque afinal de contas, se você não conseguia entrar numa escola pública, era porque você era burro, né? Então você ia para particular porque você pagava para passar. Então a ideia era isso: você pagava na escola particular e passava. Só que com o tempo você foi mudando. Isso ainda no regime militar, no finalzinho do regime militar. Mas essa ideia foi pegando mais força ao longo desse período. Então era permitida a expansão do ensino privado no ensino superior, porque muitas são financiadas com recursos públicos. Né? Os militares desmontaram todas as experiências progressivas públicas e privadas de educação, como as iniciativas de educação popular e as escolas vocacionais. Né? As iniciativas de educação popular é aquelas que a gente podia dizer que eram vindas do Paulo Freire. Né? E as escolas vocacionais é aquelas que preparavam você para uma carreira. Né? Então, extinguiu o Paulo Freire. O que aconteceu? Em 67, cria-se o Mobral, no lugar do Plano Nacional de Alfabetização. O Plano Nacional de Alfabetização era do Paulo Freire. Em tese, ele era baseado, né, o Mobral, na metodologia do Paulo Freire, mas, na prática, ele era adulterado pela impossibilidade de conscientização em relação com a realidade concreta. Né? Houve um resultado muito pequeno, né? Porque o índice do analfabetismo ele saiu de 33% lá no início da década de 70, e 2 anos depois ele caiu só para 28,5%. Né? Basta lembrar que na época da implantação do Plano Nacional de Alfabetização, o Brasil tinha mais ou menos 50 e poucos por cento de analfabetos, né? Pouco mais de 50%. E para vocês verem, quando foi criado o Mobral, nós tínhamos 35. Então, se vocês analisarem, em 5 anos diminuiu muito, 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 né? Do que foi perdido nesse início do Mobral. Né? E, além disso, houve profundas mudanças na própria legislação no período educacional, lá no período militar. Né? Primeiro, com a Lei 5.540 de 68, que altera o ensino superior, definindo cursos de curta e longa duração, denominando o licenciado com preparo técnico em especialista da educação. Né? Isso, como é que isso era na prática? Antigamente, nós tínhamos a licenciatura plena. Vocês, por exemplo, saem com o título de licenciatura plena. Vamos pegar aqui o meu diploma, os meus diplomas, que aí vem dizendo, vou mostrar para vocês, ele vem como licenciatura plena.
Licenciado, tá. Vamos ver. Esse aqui da Unip já me disse. Vamos ver daqui da Unesp. Eu sei que em algum lugar vem dizendo licenciatura plena. Não traz. Eu acho que o meu já estava na nova legislação, então não traz mais. Porque nas novas legislações não traz mais licenciatura plena, né? E nós tínhamos cursos de licenciatura curta e licenciatura plena, né? A licenciatura curta eram aqueles que nós fazíamos em 2 anos, né? Um exemplo era a faculdade de estudos sociais, né? Onde você aprendia apenas aquelas disciplinas para você dar aula rapidamente. Um outro curso que nós tínhamos de licenciatura curta era o curso normal, porque o curso normal, que hoje faz parte do curso de pedagogia, ele era um curso que era um tecnólogo de educação, que vinha se especialista em educação, e era só de um ano. Né? Já vi de 2 anos, mas geralmente era de um ano só. Então, ele altera o ensino superior com a extinção das cátedras, né? Criação dos departamentos, unificação de vestibular, unificação de faculdades em universidades, definição de cursos de longa e curta duração e a extinção do programa de pós-graduação. Né? Então, a Vanessa perguntou aqui qual a diferença de pedagogia de 4 e 3 anos. Nenhuma. Só 12 meses. Essa é a diferença. Né? Vocês ainda saem com o curso com a licenciatura plena. Né? Hoje não tem mais. Desde a regulamentação do curso, em 2009, né, vocês já saem com a licenciatura plena. Né? Tanto que no próprio curso vocês têm educação inclusiva, especial, vocês têm Libras, vocês têm gestão educacional, que antes era tudo feito separado. Né? Mas é só 12 meses. Essa é a diferença de um para o outro. Só isso. Então, esse curso de curta duração tinha muito, porque não tinha mais cursos de filosofia, não tinha cursos de sociologia ou ciências sociais, né? Até tinha de ciências sociais, mas era completamente diferente, né? Eles implementaram outro tipo de curso que já tinha, mas eles deram maior ênfase a esse, que era o curso de ciências políticas, né? E também não tinha curso tinha de geografia. Geografia, eu acho que não tinha. Também era substituído por estudos sociais, né? Então, isso foi o que aconteceu. Ele acabou sumindo porque eram justamente cursos de humanidades que faziam o povo refletir. E se refletia, temos que tacar fogo nos fascistas. Era aí mais ou menos isso. Né? Ainda nessa lei, introduz as matrículas por disciplinas do sistema de créditos, sendo possível a nomeação de diretores e reitores que não fossem professores. Por quê? Porque importante era como o ministro da Saúde, Pazuello, né? Que era formado em logística, né? Para ser ministro da Saúde. A mesma coisa acontecia com os reitores, diretores. O importante não era que a pessoa entendesse de educação, o importante era ter alguém que pudesse visualizar, olhar, controlar esse povo que estava efervescendo nas faculdades. Né? O sistema de matrículas por disciplinas e créditos, embora permitisse maior flexibilidade e aproveitamento dos recursos, eles visavam também a fragmentação de turmas e, logo, reduzir a interação entre os alunos, diminuindo a capacidade de articulação estudantil. Então, isso era bom, mas ao mesmo tempo era ruim, porque quando os estudantes se unem, eles têm a força, né? Por isso que quando eu falo que eu não acredito, quando teve aquela ocupação no Fernão Dias Pais Leme, lá em Pinheiros, a Escola do Estado, não acreditava, por quê? Porque eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham dinheiro na ocupação. Eu acreditava justamente naquelas ocupações que aconteciam
e na periferia, porque ali sim é o povo brigando por um tipo de educação melhor, né? Então eles se uniam, né? Então era para evitar isso que pavimentou-se essas disciplinas, né? E essas matrículas, né? Isso também porque você tinha um mínimo de créditos para poder passar. Deixa eu ver, é que eu não tenho aqui um histórico meu, mas o meu histórico tanto de teatro quanto de física. Deixa eu ver se o meu da Unesp tem. É que geralmente as escolas públicas, as universidades públicas que usam isso. Não é isso. Tá? Eles usam aquele negócio de créditos para poder você se formar. Vamos ver. Porque você tinha que atingir um número mínimo de créditos, né? Não tem crédito. O meu de pedagogia não tem. Mas eu sei que o meu de letras e de física, o meu de letras não. O meu de teatro que eu estou fazendo, de física que eu também estou fazendo, os dois são. Um é na Universidade de Brasília, que é a Universidade Federal, e o outro é na Universidade de. Unify, Universidade Federal de Itajubá, eles trazem essa questão do crédito. Né? Só que todo mundo tem que cursar as mesmas disciplinas hoje. Né? Hoje ainda existe, mas todo mundo tem que cursar as mesmas disciplinas. A diferença é que você pode ir montando, né, para você fazer em mais tempo e menos tempo. Hoje você tem. Até mesmo no meu da FATEC tem isso dos créditos. Né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá. Assim, tá. Nem da FATEC eu vou conseguir mostrar, que não sei a senha, não lembro a senha, mas ele vem mostrando. Eu tive que cursar todas as disciplinas, assim como todo mundo, mas eu pude ir montando aos poucos o meu curso, porque eu tinha que concluir em 6 semestres, no mínimo, e tinha que concluir no máximo em 10 semestres. Né? Então, e eu estou concluindo agora no 10º semestre. Né? Só a disciplina de DCC2, porque eu esqueci de postar o trabalho, o último trabalho no final do ano. Esqueci, já era para estar com o meu diploma na mão. Então, grande controle do governo sobre a seleção, nomeação, até mesmo punição, reduziu a autonomia universitária, que interferiu o livre pensar na pesquisa e na construção coletiva do conhecimento. Né? Então, quando as pessoas veem que o pessoal da USP briga porque a PM está lá, isso remete muito ao que aconteceu nas décadas de 60 e 70 lá, né, na própria cidade universitária. Então, é por isso que esse é um resquício ainda, né, de que ainda que os estudantes são vagabundos, são pessoas que vão bem assim, né? Não que seja de toda mentira, ainda mais na USP, mas assim, vem aquela questão da repressão. Então, você tem que. Por isso que eles combatem tanto quando eles entram lá, apesar de ter uma base na entrada da USP, né? Uma base da Polícia Militar, mas eles não gostam quando eles adentram o campus para nada. Né? Por isso que houve aqueles crimes, eles não gostaram que a PM fosse a PM, depois a Polícia Civil fosse lá interferir, mas aí era necessário. Né? Então, essa lei, ela teve profundas alterações, especialmente no ensino superior. Só que, 3 aninhos depois, nós temos a primeira alteração da LDB, nossa segunda LDB, a Lei 5.692, né, de 71, que alterou o ensino de primeiro e segundo graus. Né?
Então, primeiro, ele traz uma redução dos investimentos na educação e no salário dos professores. Tanto que as pessoas falavam, o professor ganhava muito bem antigamente, era antigamente mesmo, antes do golpe militar. Né? Houve uma unificação do primário com o ginásio, né, se transformou em ensino fundamental, tanto que o ensino fundamental era obrigatório. Né? Então, por isso que tornou o ginásio com o primário. Também criou a escola profissionalizante, né, que é a escola técnica, né? Aí deu maior legitimidade, e também uma reestruturação do ensino supletivo. Né? Por que essa reestruturação? Porque, quer queira ou não, o Plano Nacional de Alfabetização era, de certa forma, um ensino supletivo. Né? Hoje precisava atingir mais pessoas. Né? Além disso, a lei, adoro essa parte, a lei 5.692, ela reduziu a idade legal mínima para o trabalho para 12 anos. Então, quem tinha 12 anos podia trabalhar. Então, por isso que nós temos muita gente que largou a escola cedo para trabalhar e estava tudo normal. Né? Se eu não me engano, a idade mínima naquela época eram 14 anos, né? Caiu para 12. Né? Afinal de contas, adolescente é vagabundo, tem que trabalhar. Houve uma extinção das disciplinas de filosofia, óbvio, lindo, né? Porque para que pensar? Para que as pessoas têm que pensar, né? E, além disso, houve uma unificação das disciplinas de história, geografia e estudos sociais. Né? Eu tive estudos sociais. Eu tive. Cadê? Eu tive. É que está aqui. Está aqui, ó, mas eu tive estudos sociais. Ai, é que aqui não mostra, mas eu tive esses sociais. Eu tive, não. Do primeiro ao quinto, eu tive, tanto que vinha agrupado. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Ele vinha agrupado. Estudos sociais, que eram os próprios estudos sociais. Tá aqui, ó. Eu tive os 4 primeiros anos. Não, não tive. Aqui não traz a nota. História e geografia. Eu tive. Só que isso acabou continuando também no Fundamental 2, né, que seria o curso, o ginásio. Né? E houve uma desativação da escola normal de formação de professores do primeiro grau. Por quê? Precisava ter professores leigos apenas. Apenas quem se formava no magistério era importante, porque aprendia a ensinar do jeito correto. Então, por isso que eu sou uma das pessoas que mais, apesar de ter curso técnico, sou uma das pessoas que eu não concordo com o curso técnico. Então, para poder entender melhor esse curso técnico, a gente precisa entender a educação tecnicista. Vocês têm dúvidas em relação a essas leis, a legislação educacional no ensino militar, o contexto histórico do golpe? Dúvidas? Não, Lula. Não, Lula. Desculpa. Eu também tive estudos sociais e educação moral e cívica. Eu só não tive uma educação moral e cívica, mas eu tive estudos sociais. Então, ó, e o colégio que eu estudei tinha até educação para o lar. Olha que lindo. Era comum, gente. Era muito comum ter. Era muito comum. A Vanessa colocou aqui, ó, o ano que vem as escolas públicas vai ter ensino técnico. Não, na verdade já tem, Vanessa, já tem. Já tem. É que aqui no estado de São Paulo, o curso técnico, ele deixou de existir em 99 a 2000. A última turma foi no ano de 1997, porque tinha ensino técnico. Na verdade, ainda tem curso técnico, porque eu lembro que em Santos tem uma escola que chama Escola Estadual Canadá, que fica lá na Vila Rica. O curso técnico acabou em 1997. Eu estava concluindo, eu ia para o ensino médio, aí o Mário Covas tirou o curso técnico do Estado. Na verdade, não foi Covas, não. Ele só estava, como é que eu posso explicar? Ele estava se alinhando à LDB, mas o curso técnico ele nunca deixou de existir, né?
vocês vão entender por que ele nunca deixou de existir. É que no Estado, por isso que eu estou falando, eu lembro que o Canadá, a Escola Canadá lá em Santos, que é uma escola do Estado, ela é uma escola estadual. E ela, durante um bom tempo, mesmo depois de 1997, que foi quando começou a última turma, né, a última turma de ensino técnico, ela ainda continuou abrindo para magistério, né? Mas a escola Canadá ainda continua, não sei se continua. Eu sei até quando eu saí em 2013, ela ainda tinha matrícula para o curso técnico em magistério. Mas o curso técnico deixou de sair, deixou das escolas estaduais, ou no meu caso, que eu fiz na escola municipal, o meu ano foi em 97, foi o último ano de ensino técnico. Por conta da LDB de 96, a gente vai ver mais para frente. Mas o curso técnico nunca deixou de existir. Ele tem hoje, sabe onde? Nas ETECs. A ETEC é uma escola técnica de ensino, é a escola de ensino técnico, né, do Estado. Né? Ela antigamente era a ETE, hoje é a ETEC. Então, o ensino técnico ele nunca deixou de existir. O que tem muito hoje é uma hibridade, onde você tem que ensinar, tem que aprender o ensino técnico em conjunto com o ensino normal, onde você estuda em 2 turnos, né? Mas você tem que continuar no ensino técnico, né? A Vanessa colocou aqui, olha, que hoje eu fui chamada para assinar se concordamos. Provavelmente a escola onde o filho, alguém estuda lá, vai ter o ensino técnico. Mas o ensino técnico ele ainda é descolado, ele é descolado do ensino não regular, né? Nós não temos o ensino técnico ainda colado para o ensino regular. Pode ser que seja para contraturno, né? Aí já não sei, aí a Vanessa vai poder dizer melhor, se ela quiser falar. Mas o ensino técnico nunca deixou de existir. Ele tem ensino técnico, mas aqui no estado de São Paulo, quem oferece geralmente são as escolas particulares. O SENAC e o SENAI são as melhores instituições que têm ensino técnico, porque eles possuem aquele ensino técnico de automatização e tudo mais. Olha, a Vanessa falou que vai ser período integral, vai ser em dois turnos, né? E eu junto com a ETEC, né? A própria ETEC, quando o Mário Covas tirou da Secretaria de Educação e deixou para a Secretaria de Tecnologia. Nossa, eu não lembro o nome da secretaria. Eu sei que a ETEC não é da Secretaria de Educação. ETEC. Entre Paula Souza. Tanto que eu sou formado pela Unesp, né, em pedagogia, né? A Unesp, ela está na Secretaria de Educação, Secretaria de Ensino Superior. Eu trabalho no Estado na Secretaria de Educação, na Secretaria da Educação. E as ETECs e a FATEC, ela está na Secretaria deixa eu ver o nome. Eu não lembro o nome da secretaria toda, mas é uma secretaria diferente. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Então, por isso que nunca deixou de existir ensino técnico. Tá? Só saiu das mãos de quem estava antes. Até para poder cada um vai cuidando do seu quadrado de modo mais efetivo. Então, por isso que deixou Adriana, em 97. Na verdade, não foi o Copas. Ele só estava se adequando à LDB de 96. Ok. Né, que antes era tudo junto, né? A gente fazia o ensino médio junto com o ensino técnico. Aí teve a difusão, né? Separou. Você fazia o ensino normal e prestava vestibulinho para a ETEC, se quisesse cursar o curso técnico. Eu fiz. Tá aqui, eu fiz, história, segundo grau, com habilitação em técnica de contabilidade. Eu fiz. Um pouco junto. Tanto que eu ia fazer, que no colégio que eu estudava tinha, aí eu fiquei super frustrada, o Covas tirou. Aí... Mas não foi o Covas, não, foi o Fernando Henrique. Porque na época o governo do estado de São Paulo era o Covas, né? Então era muito mais fácil culpar o Covas. Não, sim, eu entendi. Não, mas na verdade não foi ele, não. Se fosse, na verdade, a vontade era que continuasse. Era muito prático, até porque eu mesmo era uma das pessoas que queria fazer
o ensino técnico em tradução. Eu não pude fazer, porque em 97 o Estado tirou, mas na Prefeitura de Santos manteve, né? Manteve, tanto que eu fiz o último ano de ensino técnico, que começou, que foi em 97. E aí, tanto que a escola que eu estudei, ela já nem existe mais, hoje ela tá abandonada, né? E ela era uma escola que durante o dia era o magistério, que eu não queria fazer, eu ia fazer, mas quando eu vi que era manhã e tarde, assim, quero não, não dá. Gosto da escola, mas não gosto tanto assim. E aí eu acabei fazendo ensino contabilidade, fiz à noite. Mas era híbrido, era junto. Ok? Bom, então, dadas as devidas apresentações, educação tecnicista, né? O tecnicismo ele precisava ter uma adequação da educação, porque eram necessidades da sociedade capitalista e industrial, que era o mercado de trabalho. Então, as elites têm acesso a uma formação ampla e geral. Entendendo por que eu sou contra a ensino técnico, apesar de ter feito, porque a elite sempre vai ter acesso à educação pública e educação de boa qualidade, né? Já o povo, nós, né, peões, não, tem que fazer ensino técnico, porque atender as necessidades do mercado, a gente precisa trabalhar, né? Então, o ensino deveria permitir a expansão da produção, formando técnicos qualificados para a rápida expansão industrial. E era uma e tinha uma competição, tanto contra o ensino público, dado o ensino técnico, e, óbvio, com o ensino privado. Né? Quem fazia ensino privado? O Senai, o Senac, o Senar. Naquela época já tinha o Senat também, né? Surgiu o Senat, que é o sistema S do transporte, Senar é do rural, Senac do comércio e serviços e Senai da indústria. Então, o ensino técnico ele surgiu porque não dava para esperar também a boa vontade das pessoas em serem qualificadas, né? Fazer faculdade, você leva 5 anos, né? E o curso técnico, você faz junto com o ensino médio, ou seja, já faz 18 anos, já estão no mercado de trabalho. Isso era o mais importante. E isso ajudou muito no milagre econômico. Por isso que as pessoas veem com certo carinho o curso técnico, né? Hoje, depois que eu fiz pedagogia na Unesp, abri a minha mente, vou abrir a mente de vocês também vou abrir. A gente sabe que, na verdade, ele foi um engodo, né? Ele foi um modo de propagação de publicidade militar para dizer que você tinha um trabalho, né? E, tecnicamente, você ganharia bem, né? Porque você teria um ensino voltado para o mercado de trabalho. Né? Então, era uma educação voltada para o trabalho e não ao conhecimento genérico e propedêutico. Né? Ele não estimulava o aluno a encontrar soluções para os problemas, apenas memorizá-los. Por isso que eu dou o exemplo do próprio curso de magistério. É muito comum de falar, fulano é uma excelente professora, ela sabe fazer tudo, porque ela fez magistério. Isso não é tão verdade. Ela realmente sabe fazer as coisas porque ela estudou para isso, ela estudou para preparar, fazer essas coisas. Mas ela não estudou para entender por que faz aquelas coisas. Eu, por exemplo, sou técnico em contabilidade, né? Eu não sou preparado para entender a estrutura das... Eu sei. Eu sei como funciona. Mas eu não fui preparado para isso na escola, né? A escola, ela me preparou apenas para poder realizar os trabalhos mais repetitivos possíveis, de lançamento, de fazer balanço, de fazer análise de balanço. Aliás, análise de balanço entre aspas, né? Nem sempre muito aprofundado, sempre de modo bem raso, para que eu possa dizer, não, tá certo, mas vamos passar para uma pessoa que tem o CRC de contador e consiga fazer isso. Então, os professores eles passaram a reproduzir em sala de aula conteúdos indicados em manuais e planejamentos elaborados por seus profissionais superiores. Por isso que as pessoas gostam tanto das cartilhas, porque as cartilhas elas já eram muito fortes antes. Com o ensino técnico, especialmente no magistério, o caminho suave ganhou o mundo do Brasil. Ganhou o mundo, porque era uma forma mais fácil de você alfabetizar as pessoas. Né? A legislação ela tenta garantir uma ampliação da obrigatoriedade de 8 anos de escolaridade integrando o ensino primário e ginasial, né? Nessa época também, né? E é extinto, então, o exame de admissão, né?
porque é realizada uma unificação do segundo grau também com o ensino técnico. O exame de admissão era o seguinte: você tinha como obrigatoriedade, até estava na Constituição, que você tinha que fazer o primário. Só que para você ir para o ginásio, você tinha que fazer o exame de admissão. Eu tinha um livrinho da minha mãe que era desta grossura, assim, desta grossura. Mas eu achava massa aquele livrinho dela. Era o programa de admissão. Eu já achei a capa dele na internet. Programa. E era um livro muito fofinho. Ah, tá aqui, ó. Tá até aqui, ó. Veio até o primeiro, ó. Era esse da minha mãe. Deixa eu mostrar para vocês. E eu lia, relia, lia. Achava até engraçado. E trazia o estado da Guanabara, gente, que era o Distrito Federal na época. Uma janela. Janela inteira. Tá vendo esse livrinho aqui, ó? Que tem até um novo aqui, ó. É esse livrinho aqui, ó. Tá? Vai aparecer já já para vocês. E era grosso, meninas. Era muito grosso esse livro. Tanto que aqui embaixo você consegue ver a grossura do livro. Ó. Esse era o livro que vocês estudavam para poder fazer o programa de admissão. Olha a grossura do livro. Era muito grosso esse livro. E eu tinha esse livro na minha mão, vocês acreditam? É uma relíquia. Se eu soubesse que ia fazer pedagogia, eu ia guardar. Eu devia ter pegado da minha mãe. Eu não sei se ela jogou fora, depois jogou. Eu sei que ela guardou porque ela disse que adorava esse livrinho quando estudou. Então, para você ir para o ensino fundamental 2, para o ginásio, você tinha que fazer o exame de admissão que vinha através desse livro. Você tinha que estudar esse livro de cabo a rabo. E com isso, por que foi extinto? Porque já que vai ser um único tipo de ensino, né? Vai ser não mais primário e ginásio, vai ser ensino fundamental, então não preciso mais de um exame de admissão. Fica tendo apenas o vestibulinho. Então, nesse momento também surge a unificação do segundo grau, o ensino técnico, que eu fiz, que durou até 97, né? Aliás, até 96, com a nova LDB, né? Quem começou em 97, começou por quê? A LDB de 96, ela foi realizada, ela foi, ela foi publicada no finalzinho do ano, acho que 23 de dezembro. E eu já tinha feito matrícula para o ensino técnico no início de dezembro. Né? Então, por isso que essas turmas que fizeram matrícula para o ensino técnico, em conjunto, conseguiu continuar. Né? Então, muitas escolas se especializaram em preparar o aluno para o vestibular ou formar para o trabalho. Eles pensavam em como fazer, mas não por que fazer, né? Porque, como eu disse para vocês, o ensino técnico, ele fazia uma repressão ao senso crítico. Você não tinha que saber por que fazer aquilo. Você tinha que fazer aquilo. Ponto. Né? Então, além disso, a pouca qualidade dos cursos, por não valorizar de maneira adequada carga horária teórica e prática, além das faltas de laboratório que eu também tive, equipamentos, materiais didáticos, capacitação de professor, acabou por contribuir para a geração de um exército de jovens profissionais mal preparados e mal remunerados, perpetuando a desigualdade interna no país. Por isso que a educação foi de mal a pior a partir da década de 70 e 80. Por que houve esse cateamento? Por conta disso. Né? Foi isso que aconteceu com a nossa educação. É a partir daí. Além disso, no período do golpe militar, da ditadura militar, nós tínhamos também proibição de concursos públicos. Né? Então, se não tinha concurso público, como é que ia contratar professor qualificado para poder dar determinada disciplina? Né? Não tinha, especialmente nos cursos de história, geografia, porque não tinha, né? Não tinha nem sociologia, filosofia não tinha, né? Dúvidas em relação aos décadas tecnicistas dos anos 70? Ótimo.
Então, vamos passar para a educação nos anos 1980, quando eu nasci. Nasci em 80, vamos lá. Então, primeiro contexto histórico desse período, que também é muito doido, né? A gente estava saindo dos anos 1970 e o chamado milagre econômico cedeu lugar a juros flutuantes, criando uma geração de miseráveis, desempregados, famintos e sem direitos, né? Não sei se muitas de vocês são minhas contemporâneas, mas eu peguei o Cruzeiro, eu peguei um, deixa eu ver, Cruzado Novo, é Cruzado Novo, né? Tinha Cruzado Novo, Cruzado Novo, peguei Cruzeiro de novo, peguei depois Cruzeiro Real, acho que Cruzeiro Real, e depois eu peguei o Real. Né? E era muito louco nesse período, porque você pegava o dinheiro de manhã, comprava um negócio, eu lembro que eu pegava... E antes do Real, Lucas, te interrompendo, teve aquela URV, não foi um negócio que... A Lembra URB, dela? É. mas a URB ela é apenas um índice econômico, ele estava atrelado ao Cruzeiro Real. Então ele é só um índice, não era uma moeda. Era tipo como se fosse a cotação do dólar. Né? E eu me lembro, deixa eu ver, que eu comprava tipo bala com alguns... Era com moeda, porque não tinha, era com nota, porque não tinha moeda. Eu comprava bala de manhã com uma moeda, uma nota, de tarde já não conseguia comprar a mesma bala, porque já tinha aumentado. E era verdade, era muito louco, né, isso. Por quê? Porque o Brasil ele parou de pagar a dívida externa que ele tinha, né? Que tinha contraído, especialmente lá na época lá do Getúlio Vargas. Então, o que aconteceu? Esse milagre econômico é óbvio, deu muito errado. Deu muito certo para o surgimento de empresas, mas, ao mesmo tempo, deu muito errado. Né? Deu muito errado justamente para o lado mais fraco da força. Né? Se você não tem dinheiro que vai rendendo aos juros exorbitantes, né? Eu me lembro que quando eu era criança, tinha um tipo de aplicação que você colocava o dinheiro de noite, aliás, no final da tarde, para pegar de manhã, para render muito. Era chamado de overnight. Né? Então, diante dessa crise, os militares começaram a deixar o poder. Né? Então, isso começou bem gradativamente, tanto com Geisel, né, que foi em 74, e principalmente com o João Figueiredo, que foi o nosso último presidente da República, o nosso último presidente golpista, né, militar, que foi de 79 até 84, 85, né? Por quê? Porque não deu certo o milagre econômico, deu muito errado. Tanto que o João Figueiredo ele veio fazendo justamente a preparação da abertura política. Né? Tem a lei da anistia em 79, depois nós temos o surgimento do pluripartidário, né? Do pluripartidarismo, porque antes nós tínhamos apenas dois partidos que era determinado lá pelo AI-5, que era o Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que deu origem ao PDS, que hoje é o PP, aquela do Paulo Maluf, ao PFL, que hoje é o Democratas. Tem mais um partido, mas não lembro. Não lembro. Deixa eu ver aqui, Arena. Arena. Eu não lembro. Então, foi isso mesmo, PFL. Não, foi só os dois, né? Foi o PFL, mais principalmente o PDS, que virou hoje Partido Progressista, né? Que de progressista não tem nada, que eu digo o partido é o partido do boi da bala e da Bíblia. É boi da bala, mas boi da bala porque tem muito. O que tem de policial nesse partido, Jesus amado, né? E também que é o malufismo, né? Virou malufismo. Que é o rouba mais faz. Fofo, não? E além disso, o PFL, né? Que foi
que foi uma decisão do próprio PDS, né, antigo PP, né, do antigo, né, que acabou surgindo, né, que hoje é o Democratas, né? Democratas. E nós tínhamos o MDB, que hoje voltou a ser MDB, com todos os outros partidos, incluindo o PT, o PSDB, todos os outros surgiram a partir do MDB, que era a oposição, né? Além disso, nós tínhamos uma terceira viés, mas era proibida, que eram os comunistas, que hoje é a Cidadania, né, que era Partido Comunista do Brasil, aí passou a ser PPS, agora é Cidadania. Tinha o PCdoB e o PC, né, Partido Comunista e o PCdoB, né? Não, PCB, PCdoB, nossa, eram muitas siglas, a gente já está ficando maluco, né? E todos os outros já partem do PT, né? Que é o PCO, PSTU, PCO, PSTU, PSOL. Acho que é o D. Tem um partido que é o P, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas isso é para vocês entenderem, né, um pouquinho, né? Então, também nos anos 80 ocorrem as primeiras eleições diretas, que acabaram acontecendo 29 anos depois do golpe, né, que aconteceu lá em 1989, né? Então, nessa época, no final da década de 70, início da década de 90, o que nós mais tínhamos de brigando, né, em evidência? Justamente as muitas greves e o aumento da pressão sindical e popular contra o regime militar, né? E acabam surgindo, a partir disso, né, e que eles apoiavam, então, o MDB, acabam surgindo os novos partidos, né? E esse período é demarcado por uma inflação altíssima, como eu falei para vocês. As pessoas, elas compravam literalmente o dinheiro, uma coisa com dinheiro de manhã, de tarde, realmente já estava outra. Dia 5, gente, era impossível entrar em um supermercado. Era impossível, porque era muito lotado, que as pessoas faziam a compra do mês. Só que aí, em 85, surge a que chamamos de Nova República, né? Que é a chapa civil à presidência, que era formado pelo Tancredo Neves, né, que era do MDB, com José Sarney, né? E eles, para quem não sabe, eles eram... O Tancredo Neves não gostava muito do Sarney, porque o Sarney tinha aquele viés mais pró-regime, né? E contra o Tancredo Neves, se eu não me engano, era o Paulo Maluf, candidato a presidente, né? Acabou ganhando o Tancredo Neves, né? Só que, infelizmente, morreu. Além disso, a gente tem os lançamentos dos planos econômicos para reduzir o poder de compra, né, que é o Cruzado 2 e o Plano Verão. Nós também temos o Plano Bresser aí no meio. Né? O ressurgimento da sociedade civil, criação e fortalecimento das organizações sociais. Por quê? Porque os sindicatos até existiam, mas era quase que na clandestinidade. Né? Então começa a surgir sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos dos trabalhadores sem terra, que é o MST, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Inclusive, essa última, ela é muito famosa por conta de uma revista, né, que chama SBPC. E também tem até a versão infantil dessa revista, que é SBPC para crianças. Eu não sei se nem existe a revista, mas ela propagava essa contra o negacionismo, que é... Além disso, os militares eles eram negacionistas também, né? Então, propagavam os feitos da ciência, né? E, para completar, nós temos a eleição do Collor, que foi em 89, né, contra o Lula, no segundo turno, que, na crise do seu governo, aliada a crimes de responsabilidade e usufruto de valores ilegais operados por esses fantasmas, ele teve um impeachment precedido de renúncia no final de 92, né? Então, apesar do Collor ter sofrido impeachment, ele renunciou ao cargo. O que aconteceu que ele ficou sem o mandado político foi porque o processo prosseguiu, mesmo ele tendo renunciado. Aí quem assumiu em 92 foi o seu vice, foi o Itamar Franco, que não deu sequência à política econômica anterior e preparou um novo plano contra a inflação, que foi o Plano Real, que deu muito certo, né? A gente vê que ele deu muito certo. Mas
Quais eram as mudanças na educação, né, a partir desse contexto, né? A educação ainda estava relegada para poucos, né? Ainda não tinha a universalização do ensino. Haviam poucas escolas públicas, o povo não tinha dinheiro para pagar a escola particular, então pouca gente tinha acesso, né? E além disso, a escola era obrigatória apenas o ensino fundamental, então muita gente saía, fazia a oitava série e acabou. Não fazia ensino médio porque não tinha para todos, né? Mais de 60% da população econômica ativa tinha, no máximo, 4 anos de escolaridade. Até porque isso era ainda consequência da última LDB e também dos governos anteriores, não só dos militares, até antes deles, né? Porque era só obrigatório primário, né? O primário ele era de maior acesso, afinal de contas, tinha até muitos professores formados em magistérios, né? Que davam aula para o primário. A educação ainda continuava a ter poucos investimentos, e a educação privada começa a ter mais investimentos, porque elas começaram a se melhorarem, né? Até porque, lembra da criação dos vestibulares? Elas começaram a se destacar aí. Então, também são criados centros específicos de formação e aperfeiçoamento do magistério, que são chamados de CEFAMs, né? Onde as professoras de CEFAMs eu fiz CEFAM, né? É um ensino técnico. Só que no ensino técnico ele era muito bom, mas ainda era um ensino técnico, né? Nesse período também a gente tem a promulgação da nossa Constituição Cidadã, né, com a Constituição de 88, que dava bastante direito ao cidadão, né? A educação, nessa Constituição, diz que vai ter um aumento de investimentos obrigatórios mínimos no setor, que passaram de 13% para 18% dos impostos da União, permitiu que as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, pudessem receber verbas públicas, né? Afinal de contas, elas funcionariam como se fossem ONGs, né? E, além disso, com a culminação da aprovação da LDB de 96 e dos Planos Nacionais de Educação, tanto em 2001 quanto em 2004. Né? Então, a educação nos anos 90... Aliás, antes de começar na educação dos anos 90, dúvidas em relação aos anos 80, aos anos da Xuxa e do Bozo? Então, tá. Eu esqueci de falar uma coisa que aconteceu lá na década de 70, que eu já havia falado, acho que em educação de jovens e adultos, não sei se não lembro se vocês já tiveram. Na década de 70, houve uma explosão dos cursos supletivos, né? Esses cursos supletivos, eles eram apostilados e eles fizeram lá em 75, especialmente no estado da Guanabara, há um provão com um monte de gente que ocupou o estádio do Maracanãzinho para serem aplicados, que eram os estudos supletivos, né? Seria mais ou menos o que tem hoje como o Enem, mas era para poder passar nesses cursos, passar no ensino médio. No caso aí, colegial. E não, era ensino secundário, né? Segundo grau. E a partir da década de 80 também houve uma explosão da procura já do ensino regular supletivo, né? Nossa, qual a diferença do regular para o ensino supletivo que tinha? O ensino supletivo é porque ele era através de suplementos, né? Os suplementos você lia e depois fazia a prova. O ensino supletivo regular era aquele curso no qual você tinha que ir todos os dias para a escola, que é o EJA que a gente mais conhece, todos os dias para a escola para poder se formar, né? Então, esse é o que houve essa explosão na década de 80, né? Antes era chamado de o estudo no supletivo, né? O nome mudou em 96 com a LDB, que passou a se chamar Educação de Jovens e Adultos. Os anos 90, né? Então a gente já tem o crescimento do PIB, né? Voltou a crescer, especialmente em 2002 a 2015, mesmo sofrendo a maior crise do capitalismo, que aconteceu desde a década de 1930, né? Lá com a queda da Bolsa de Nova York, o nosso PIB aumentou 44,3%, né?
porque mudou a concepção de gestão, porque enquanto os governos anteriores tentavam combater a inflação por meio de contenção dos salários, o novo modelo ampliou o mercado consumidor, gerando mais renda, mais empregos e salários maiores, o que se traduziu na melhoria da distribuição de renda. Então, o que aconteceu? Que o pessoal fala muito, né, e fala muita merda mesmo. Quando você tem um programa que faz distribuição de renda, você consegue superar crises econômicas. Por quê? Porque na capitalismo a gente precisa ter comprar coisas, né? E quais são os nossos itens mais necessários que eram caros? Era comida, né? Então, a partir do momento que você dá um tipo de geração de renda, faz um programa de geração de renda para os mais pobres, você começa a inserir esse pessoal no mercado consumidor, que era o que não acontecia antes. Ah, então o Lula foi ótimo? O FHC foi ótimo, porque esses programas não surgiram no governo Lula, surgiram no governo FHC, na década de 1990, que acabou ganhando outro corpo, né, melhorando nos governos do PT, mas começou no governo FHC. Então, além disso, a gente tem o surgimento da real globalização e também do neoliberalismo, né? Isso já ainda no governo Collor, né? Que é a redução do papel do Estado na regulação econômica. A globalização é a integração do mercado entre os países. Lembra do mercado econômico? O Brasil se fechou no governo militar para que não houvesse concorrentes estrangeiros, né? Então, quais eram as marcas mais famosas na década de 80, quem for daquela década? SCE, Gradiente, Magnavox, né? Septoshiba, né? Septoshiba, que mais? Né? Enfim, tinha uma Lennox Sound, enfim, outras marcas que eram nacionais. Né? A partir da década de 1990, com a abertura do mercado pelo governo Collor, e acabou chegando aqui no Brasil outras marcas. Né? E o neoliberalismo é a corrente teórica que defende a concorrência, a disputa, a vitória dos mais preparados e fortes, e não a solidariedade ou assistência dos mais fracos. Então, a ideia do novo capitalismo, esse neocapitalismo, é que de cima sobe, de baixo desce. É exatamente isso. Então, não importa se eu vou prejudicar milhares de gente, o importante é eu concentrar renda. Isso é mais importante. Além disso, começou a ter a redução da dívida pública, dos impostos, dos gastos sociais e dos direitos trabalhistas. Por quê? Porque a gente passou a ter uma moeda mais forte, uma moeda que realmente fazia frente ao dólar no primeiro momento. Tanto que nos primeiros 2 anos, acho que o dólar custava R$1,20 no máximo. Mas o real começou a ser mais forte que o dólar. Né? O dólar custava centavos de real. Né? Aí, com o tempo, claro, já com a regulação de mercado, ele acabou, né, passando um pouco, mas era pouquíssimo. Né? Então, com isso, acabou diminuindo teve a redução da dívida pública, inclusive externa, a dívida externa. Houve uma liberdade para trânsito de capitais e eliminação de barreiras para o comércio, né? Além de garantir direitos de propriedade sem controle social e estimulando a livre concorrência e fortalecimento da própria iniciativa privada, especialmente nas áreas que o governo controlava, né? Que aparece a figura das privatizações. E, além disso, o próprio estímulo à competitividade, a eficiência e a qualidade. Né? Já a educação, ela surgiu uma educação para o desenvolvimento econômico, seguindo exigências de mercado. Né? Então, a formação das elites intelectuais para a seleção dos melhores. Né? E a educação privada, eventualmente subsidiada pelo governo por meio de vales. Como que eram esses vales? Através de bolsas, né, dos estudos. Né? Então, elas eram financiadas pelo governo através de distribuição de bolsas de estudos. Em 96, temos a reforma do ensino técnico. Aí, Adriana, que aparece. Por quê? Houve uma derrota da proposta da EDB elaborada pelas entidades e pelos setores educacionais.
substituída pela proposta do governo, imprimindo uma visão neoliberal à educação nacional. Porque no projeto original previa educação profissional articulada à formação geral e humanística, ou seja, você ia continuar tendo o ensino técnico, mas você já ia começar antes mesmo do ensino médio, você ia começar lá no fundamental. Então, o projeto aprovado separava a formação geral e humanística da profissional, sendo a profissional oferecida por instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, o que estimulou a expansão de escolas privadas direcionadas às demandas do mercado e que, por isso mesmo, estão mais voltadas para o adestramento. E esse é o termo correto do ensino técnico. Tá? Então, por isso que, nesse momento, há essa separação da Secretaria da Educação com a oferta do ensino profissional, ensino técnico. Né? No caso aqui do estado de São Paulo, o ensino técnico foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? A Secretaria de Educação continuou com a educação básica e a USP, a Unesp, e a USP, Unesp e a Unicamp, que são três faculdades públicas, né? Mais a Univesp, que é a faculdade virtual, elas ficam na aba da Secretaria de Educação Superior. E, além disso, nós temos a figura do Plano Nacional de Educação, né? Que o PNE que durou 10 anos, foi de 2001 a 2010. Houve uma elevação global do nível de escolaridade da população, porque a partir da LDB a educação se tornou universal, ela era obrigatória para todos, né? Então, por isso que começaram a surgir várias escolas, né? Houve uma melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis. Então, quando a pessoa fala que a educação piorou, é mentira. A educação não piorou, a educação melhorou. A diferença é a forma como ela é feita, né? A educação na escola particular são 15, 20 alunos. A escola pública são 40, 60 alunos. Aí você para analisar como que dá, né? No ensino particular, os pais ficam em cima. No ensino público, a escola é apenas um lugar onde os pais podem ficar livres daquela preocupação, onde está o meu filho. Vê a mentalidade? Então a escola não piorou, a escola melhorou. Também houve uma redução das desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e à permanência com sucesso da educação pública. Por quê? Porque nesse momento começa a surgir também a figura mais forte do conselho tutelar. Se a criança começa a faltar na escola e não há nenhum aviso, a gente vai atrás. E o pai vai preso. Privação de intelectualidade. O pai é o responsável, vai preso. Privação de intelectualidade. Então, algo de errado não está certo aí. Né? E, além disso, já há essa desigualdade porque basta vocês olharem como que era na década de 80, como que é hoje nos anos 2010. Os alunos eram tão políticos, eram tão consumidores como é hoje. Parem para analisar. Né? Também a democratização da gestão do ensino público, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Então, a partir dessa nova LDB, e principalmente com esse PNE, começou a surgir outros tipos de material materiais que eram produzidos como norteadores da educação. E aí também aparece com bastante força a figura do PPP. E, além disso, a escola começou a ficar distante das famílias, né, nas últimas décadas. A educação, teoricamente, tem que voltar a buscar essa população de volta para a escola, como que eles entendam que ali é um espaço social. Então, aí surge também como um quinto ponto do Plano Nacional de Educação, que é a participação das comunidades escolares em local em conselhos escolares equivalentes. Porque não basta apenas o professor e o diretor falar como que é, ou o aluno. Tem que trazer os pais desses alunos, tem que trazer as pessoas que moram ao redor dessa escola. Né? É um espaço social, e é um espaço para todos. Dúvidas na educação dos anos 1990? Ok.
E, por último, é claro, a gente precisa dizer na educação nos governos Lula e Dilma. Não quero que vocês se tornem petistas, mas é importante frisar porque as maiores ganhos da história da educação aconteceram nos 16 anos, 16 não, né? Nos 12 anos do governo PT. 12 anos, 2002, 14 anos do governo PT. Não há como dizer. Né? Não há. Não tem como dissociar, é impossível. Eu até digo para vocês, eu não gosto muito da figura do Lula, não sou petista, detesto o PT, porque eu acho que o PT é igual o pessoal do bolsonarismo, não gosto. Mas eu não posso dizer, não posso olhar e falar, não, deu tudo errado, não. As mais profundas atualizações, ganhos que nós tivemos na educação foram nos governos do PT. Eu me formei no governo do PT beneficiado por um programa social, que foi o ProUni. Né? Então, eu, mais do que ninguém, não posso, eu tenho que enaltecer esses ganhos na educação dado por esses governos. Bom, mudanças e permanências na educação nos governos Lula e Dilma. Né? Primeiro, ainda continua tendo o dualismo escolar. Né? O que é o dualismo escolar? Porque há uma escola para elite e outra para os filhos da classe trabalhadora. Então, geralmente, a escola particular ela tem a ideia de ser para a elite, por isso que as pessoas gostam muito de colocar os alunos, as crianças em escolas particulares, para dar aquela falsa sensação de elite. Em São Paulo, até mesmo Osasco, se não estuda no colégio Pedro, no Porto Seguro, nem naquele Santa Catarina, não é elite. Ou St. Patrick's, ou Evelyn Institute, é povão. É povão. Então ainda há esse dualismo escolar. E outra para filhos da classe trabalhadora, até mesmo na escola privada. Né? Então, até mesmo escola privada, só vai ser alguém que pagou para ter um tipo de ensino, um formato de ensino melhor. Né? Também há aquela briga entre a privatização do ensino superior com a qualidade de ensino. Por quê? Porque houve um boom do ensino superior, especialmente da década de 90 para cá, com as novas instituições, ou elas mesmas se fundindo em outras, aumentando a quantidade de campi aberto. Né? Para quem não sabe, campi é o plural de campus. Né? Campus é um só. Dois campos, não são dois campos, são dois campi. Tá? Que mostra, inclusive, o formato como vocês estão na universidade. A gente está num formato totalmente descentralizado e que tenta atingir todas as camadas. Então, com isso, houve a necessidade de regular e acompanhar essa qualidade desse ensino superior, porque, afinal de contas, estavam abrindo muitas. Por que está abrindo tanto? Né? Será que está se formando pessoas com uma educação de qualidade? Né? Começa também a surgir o Fundeb, né, com a sua instituição, a partir da LDB de 96, né, que tornou obrigatória e gratuita a educação dos 4 aos 17 anos, deu-se prioridade ao conjunto da educação básica e não apenas o ensino fundamental, visando aumentar o grau de escolaridade média da população. Né? E, além disso, houve uma aprovação de uma segunda PNE, que vai de 2014, né, vai a partir de 2014 até 2024. No ensino superior, houve, como eu falei, uma expansão, né? Um crescimento percentual um pouco maior no ensino privado do que no público. Por quê? Especialmente alavancados pelo ensino superior à distância. Né? O ensino superior público federal passa de 560 mil alunos em 2002 para quase 1.400.000 alunos em 2014. Por quê? Porque houve a ampliação das universidades. Então, no governo Lula, e muito do governo Lula, até no primeiro governo da Dilma também, houve muitas aberturas de ensino de campos novos, de universidades públicas, além de aberturas de outras. O melhor exemplo aqui é a Universidade do ABC, a UniABC. UFABC, né? Que é a Universidade Federal do ABC. Então, acabando por democratizar o ensino para todos, ensino público. Né? As vagas oferecidas por sistemas municipais e estaduais
no ensino superior, eles pulam também de quase 600 mil para quase 800 mil em 2014, aumento da rede privada, ao surgimento do programa Universidade para Todos, com a concessão de bolsas a estudantes carentes, eu fui um deles, e também o Fundo de Financiamento Estudantil, né, que já existia, mas ganhou mais força e maior, digamos assim, ficou mais fácil, ficou mais acessível para a população, né, esse financiamento estudantil. Além da própria melhoria da qualificação docente superior e com o surgimento das cotas para negros e pobres, né. Então, para vocês entenderem, nessas últimas décadas, a educação no período militar tem muita questão da repressão das ideias. Nos anos 80, ainda era para poucos, não havia universalização do ensino. Nos anos 90, houve um desenvolvimento econômico que seguindo exigências do mercado. Nos governos Lula e Dilma, há uma expansão do acesso, e hoje a educação ela está muito mais calcada em competências e habilidades. E isso não apenas no ensino básico, mas também no ensino superior. Então, hoje, a gente não vai formar vocês apenas para serem apenas professoras e dar para o fogo. Não. A gente precisa formar vocês para que sejam pensadoras, que vocês reflitam, que vocês façam análises, sejam analíticas, sejam críticas. É isso que é necessário hoje para ser uma boa professora ou qualquer outro profissional do ensino superior. Dúvidas? Considerações? Querem falar algo? Então, perfeito. Esse é o final da disciplina de História da Educação. Esses ganhos, aliás, tem ganhos na educação que não foram citados, que eu tinha linkado para citar para vocês. A partir da década de 2000, nós tivemos inclusão no ensino, especialmente superior, de Libras, né, para todos aqueles cursos que trabalhem com pessoas, né, como medicina, como os cursos de licenciatura, como os cursos de fonoaudiologia, psicologia, né? Além disso, da educação, nós tivemos uma melhor valorização da história do afro-brasileiro, né, do afrodescendente brasileiro, com a história da África e também com uma melhor valorização da história dos primeiros habitantes do Brasil, que foram os índios, né? E, além disso, nós tivemos o rompimento que surgiu lá na LDB de 96, mas que efetivou ao longo da década de 2000 e que culminou na década de 2010, com a quebra de barreiras do ensino inclusivo. Hoje, o ensino ele precisa ser inclusivo. Nós temos pessoas que são cegas, deficientes físicos, deficientes mentais, surdas, na escola. Por quê? Isso é a nossa diversidade de população, né? E isso foi um ganho extraordinário que foi rompido graças ao governo do PT. Ok? Então é isso, finalizo aqui a parte de história da educação, ok? Vou encerrar aqui o vídeo.